O que são cotas de gênero e candidaturas fictícias? O que é violência na política de gênero? Como está a discussão das cotas femininas e dos assentos lá na Câmara Federal? Estas respostas você vai saber logo mais no programa Mulheres no Parlamento, que vai debater o tema com Roberta Laena, doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, autora do livro Fictícias Candidaturas de Mulheres e Violência Política de Gênero. Ela é uma das 17 integrantes da Comissão de Participação Feminina do TRE. Foi criada com o objetivo de promover ações de educação e conscientização e propor políticas de valorização da mulher na política. A campanha, denominada Mulheres nos Partidos Políticos por Cotas Reais, está alinhada à meta 9 do Poder Judiciário para 2021, que aproxima o Poder Judiciário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, notadamente o ODS 5, que trata da igualdade de gênero. No Ceará, o foco é nas candidaturas fictícias, ou comumente conhecidas como candidaturas laranjas. O programa vai ouvir ainda deputadas estaduais, vereadoras, representantes da Comissão da OAB Mulher, dirigentes partidárias e a Procuradora Especial da Mulher na Assembleia Legislativa, que está criando um núcleo de educação política para as mulheres. Eu sou Silvana Frota, não saia daí. Precisamos de mais mulheres na política e dizer não às candidaturas fictícias. Aguarde só um instante e nós voltaremos. As eleições de 2022 já estão movimentando a Câmara Federal para aprovação em tempo hábil da nova reforma eleitoral, que inclui a cota da participação feminina nos partidos políticos. O parecer da relatora deputada Renata Abreu, do Podemos do Rio de Janeiro, assegura um mínimo de 15% das cadeiras nas câmaras municipais, Assembleias Legislativas e na Câmara dos Deputados. A ideia da relatora é ampliar progressivamente esse piso de 15%, que seria válido já nas eleições de 2022, para 17% em 2024 e 20% em 2026. Hoje, o que existe de concreto é o percentual de 30% na lista de candidaturas femininas por partido, mas ainda não existe uma cota de assento de cadeiras. Embora as mulheres sejam 52,8% do eleitorado, ocupam atualmente apenas 16% das cadeiras nas câmaras municipais no Brasil, 15,2% nas assembleias legislativas e 15% na Câmara dos Deputados. Movimentos que atuam para fortalecer a participação política das mulheres apontam o risco de retrocesso na representação feminina caso esse texto da relatora seja aprovado. A reivindicação é pela implantação dessa cota para pelo menos 30%, e outras siglas querem a paridade de gênero. Acompanhe aí a participação feminina na Câmara Federal. Das 513 cadeiras, 78 são de mulheres, o que representa 15,2%. No Senado, das 81 cadeiras, 10 são femininas, representando 12,4%. Nas câmaras municipais, 16%. No estado do Ceará, a representatividade feminina é a seguinte:
uma deputada federal das 22 cadeiras e 5 deputadas estaduais das 46 cadeiras. O número maior é de vereadoras, são 405 vereadoras das 2.192 vagas, representando 18,42%. A questão não é somente reserva de cadeiras, mas sim como a gente incentiva de forma prática as mulheres a participarem da política. Uma das formas é não participar de candidaturas fictícias, ou seja, de candidaturas laranjas. Mas o que é uma candidatura fictícia ou laranja? E o que prevê a lei? Vamos ouvir a advogada especialista em direito eleitoral Isabel Mota, da Comissão da OAB Mulher. As candidaturas fictícias ou laranjas são aquelas em que as candidatas apresentadas não disputam o voto e nem pretendem a investidura no mandato eletivo, mas apenas e tão somente cumprir a formalidade legal do preenchimento da cota e possibilitar o registro das candidaturas masculinas. Uma vez identificada a fraude, a Justiça Eleitoral pode punir de forma veemente, como aconteceu referente às eleições de 2016, no caso do município de Valença, no Piauí, em que o Tribunal Superior Eleitoral analisou profundamente a matéria e, através das punições ali aplicadas, conclamou os partidos políticos a repensarem suas estratégias na política. Porque a pena, no caso de Valença, foi, além da cassação dos mandatos obtidos irregularmente, em razão do registro de candidatura fraudado, também a pena de inelegibilidade, que é a impossibilidade daqueles que, condenados naquela situação, possam apresentar de novo seus nomes para as eleições nos 8 anos subsequentes. Desde 1997, com o estabelecimento da cota de gênero na lei eleitoral, que a gente precisa avançar para realmente diminuir esse déficit de representatividade feminina na política no Brasil. Um grande avanço ocorreu em 2018, quando o Tribunal Superior Eleitoral, que depois foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que 30% dos recursos financeiros e 30% do tempo de propaganda deveriam ser destinados às candidaturas femininas. Essa vitória no Supremo e no TSE, somadas ainda ao resultado do julgamento de Valença, em que houve efetiva punição para quem pretendeu apresentar candidatura fictícia, candidatura fraudada para obter mandato eletivo, foram realmente passos muito significativos nessa luta. Mas é preciso avançar, é preciso mais. O projeto de paridade de cadeiras, que estabelece 50% das cadeiras a preencher no parlamento para candidaturas femininas e 50% para candidaturas masculinas, é um caminho eficaz para se pensar a exterminação da subrepresentação da mulher na política brasileira. A Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa, através da deputada Augusta Brito, quer incentivar, a partir do próximo semestre legislativo, um trabalho que visa a uma maior participação feminina na política. E sabe como? Fazendo a educação política das mulheres. Especializado em fazer atendimento realmente às mulheres que sofreram algum tipo de violência, nós vamos ter várias ações coletivas, vamos continuar com as ações dentro das escolas, quando se possível, depois da pandemia. Nós temos também momentos virtuais, né? Vamos continuar com várias ações também através da questão digital, do mundo virtual, nesse momento que a gente está passando. Vamos ter também o Zap delas. Percebemos nesse período da pandemia a grande necessidade da gente ter mais esse instrumento para que as mulheres possam aí entrar em contato, fazer sua denúncia e que a gente possa fazer os encaminhamentos. Vamos também pedir um 0800 ligado direto à Procuradoria Especial da Assembleia e várias outras ações dentro desse núcleo. O segundo núcleo, que é buscar a participação, fortalecer a participação das mulheres na política. Hoje também vamos fazer treinamentos, vamos fazer seminários, né, sobre esse assunto, sobre essa temática. Outro
núcleo também importantíssimo é buscar a participação do homem, um núcleo específico para combater essa violência contra nós mulheres. Tivemos o lançamento da campanha do Laço Branco, que foi realmente muito bem aceita, né, por todos os homens e mulheres. A gente quer dar continuidade a esse nosso trabalho. Temos também um núcleo específico para tratar a questão da violência contra as mulheres negras, indígenas, quilombolas. A presidente do PSD Mulher do Ceará, deputada Érica Amorim, considera uma violência determinar que homens ocupem posições de maior relevância que a mulher. A violência de gênero, ela passa por várias modalidades e uma delas é a institucional. Dentro dos partidos, as mulheres também sofrem e são vítimas dessa violência. Muitas vezes são realmente chamadas para fazer parte dos partidos, para se candidatar, mas quando chega o período da campanha não recebem o devido apoio. Isso é uma violência grande, isso afasta as mulheres do ambiente da política, isso precisa ser combatido. Então eu entendo que a gente precisa reforçar esses espaços com mais mulheres. Para isso a gente precisa sim ampliar cotas, né, e ter essas mulheres efetivamente assumindo mandatos e dessa forma colaborando, incentivando e apoiando realmente outras mulheres, para que a gente possa combater as candidaturas laranjas, essas candidaturas fictícias e que infelizmente ainda são realidade em nossa sociedade e em nossos partidos. Então eu apoio a ampliação sim das cotas, acredito que a gente precisa de mulheres assumindo espaços também de decisão, como as presidências dos partidos também, que predominantemente ainda é chefiada por homens, né? Então a gente precisa cada vez mais garantir essa equidade e dessa forma uma maior democracia, uma democracia que de fato aconteça. Vamos saber também o que pensa sobre o assunto a vereadora Larissa Gaspar, da Câmara Municipal de Fortaleza. O debate sobre o incentivo à participação política das mulheres é fundamental quando queremos falar de uma sociedade justa, de uma sociedade igual. Isso porque nós somos a maioria do eleitorado desse país, somos a maioria da população brasileira e precisamos estar, sim, representadas nos executivos, nos legislativos, para que a nossa voz, para que as nossas bandeiras de luta possam ser ouvidas. Aqui no Ceará, a Comissão Feminina do TRE tem feito um trabalho importante em visibilizar esse tema e em enfrentar as candidaturas fictícias ou candidaturas laranjas, que muitas vezes acabam por comprometer o processo democrático, usando uma candidatura feminina para angariar recursos a candidaturas masculinas, retirando da real disputa aquela mulher que verdadeiramente quer enfrentar o processo eleitoral e ocupar uma vaga no legislativo ou no executivo. É preciso a gente enfrentar essa atitude que se constitui sim numa violência política, porque está retirando o nosso direito de participar verdadeiramente do processo eleitoral. É muito importante que a gente debata esse tema com a sociedade, que a gente estimule cada vez mais as mulheres a protagonizar os espaços de poder e decisão. E existem vários projetos tramitando na Câmara dos Deputados que visam aumentar a participação das mulheres no legislativo, mas nós entendemos que o ideal é que haja uma paridade, né? Que nós sejamos no mínimo 50% dos parlamentos de todo o Brasil, como eu disse, para que a nossa voz, para que as nossas bandeiras de luta possam ser ouvidas. É legítimo que nós mulheres ocupemos esses espaços e a gente precisa sim que o poder público estimule essa ocupação, implementando políticas públicas, implementando legislações que venham contribuir para esse processo de empoderamento feminino e de maior participação das mulheres nos espaços de decisão política. A secretária de Mulheres do PT no Ceará, Fátima Bandeira, acha que a equidade entre homens e mulheres na política é importante para enfrentar as desigualdades de gênero. Olá, Silvana.
Parabéns por abordar esse assunto tão importante. Muito obrigada pelo convite para poder externar a opinião das mulheres do PT. A primeira coisa que eu queria dizer sobre esse assunto, eu acho que é muito importante a gente ter claro que não se trata de nenhum privilégio para as mulheres. Nós somos metade da população, na verdade mais da metade, quase 52%. Então é justo que estejamos representadas nessa proporção em todos os parlamentos, para que metade da população passe a ter voz e conseguir colocar em discussão a sua agenda. Então a gente não está tratando de um privilégio para as mulheres, a gente está tratando de uma equidade na representação política dos setores da sociedade. Então a nossa participação é muito importante e a equidade é fundamental no nosso país se queremos enfrentar as desigualdades de gênero. Então, essa é a primeira coisa que eu queria destacar. Para Fátima Bandeira, o percentual de 15% nas cotas femininas significa um retrocesso nas conquistas. Para nós, mulheres do PT, esse percentual de 15% que está sendo discutido no momento na Câmara Federal, ele não nos contempla. Você sabe que no PT nós temos hoje paridade. A direção do nosso partido, ela já tem há mais de 4 anos, 5 anos, paridade na representação. Nós somos metade da direção do partido, nós mulheres, metade homens. Então nós partimos do princípio de que essa lógica é a lógica que deve também prevalecer na representação política institucional. E por isso as mulheres do PT têm uma proposta de que podemos iniciar esse debate a partir de uma discussão de paridade nas representações parlamentares em todos os níveis, porque nós não falando só de Câmara Federal, nós estamos falando do Senado Federal, nós estamos falando da Câmara Federal, nós estamos falando das Assembleias Legislativas, nós estamos falando das câmaras municipais. Então, é muito importante que a gente possa ter essa compreensão da paridade como ponto de partida para uma discussão, porque os 15% seria apenas uma institucionalização do que já temos hoje. Hoje, na média, nós já temos isso, né? Varia na Câmara, varia no Senado, varia numa Assembleia ou noutra legislativa, mas na média nacional nós já estamos quase nesse percentual de 15%. Então, isso não significaria um avanço. Fátima Bandeira também comenta sobre candidaturas fictícias. Essa questão das candidaturas fictícias, nós no PT enfrentamos abertamente e fazemos o debate em todas as instâncias, no Diretório Nacional, nos diretórios estaduais, nos diretórios municipais principalmente, porque nós temos uma tradição no Partido dos Trabalhadores de uma intensa participação das mulheres. Não é à toa que nós temos paridade no partido, não é à toa que nós temos 50% da direção partidária ocupada por mulheres formalmente pelo nosso estatuto. Então, seria um contrassenso se o PT permitisse que houvesse candidaturas fictícias de mulheres no interior das suas instâncias. E nós trabalhamos isso muito fortemente, nós temos um projeto permanente de formação política com as mulheres, a partir do nosso projeto Elas por Elas, que é um sucesso, é um exemplo para todos os partidos políticos de política para as mulheres. Então, esse é um assunto que nós temos muita tranquilidade para abordar, porque nós, mulheres do PT, a partir da nossa Secretaria Nacional e de todas as 27 secretarias estaduais de mulheres, porque nós temos secretarias estaduais de mulheres em todos os estados, nós enfrentamos isso abertamente, fazemos essa discussão abertamente e não permitimos que haja esse tipo de candidatura no Partido dos Trabalhadores, e onde houver, nós mesmas iremos denunciar, porque nós não aceitamos esse tipo de coisa. A presidente da União das Vereadoras do Ceará, UVC Mulher, vereadora Keitiane, disse que a mulher precisa estar cada vez mais presente na política, principalmente a nível municipal. Hoje existe uma reforma eleitoral em trâmite, onde foi emitido um parecer, por incrível que pareça, por uma mulher, deputada Renata Abreu, onde ela sugere a progressão das cotas, iniciando no percentual de 15% e somente já válido para as eleições de 2020 e 2022, e somente em 2026 nós alcançaríamos aí um patamar de 20% de representatividade feminina. A minha opinião é que esse percentual representa um retrocesso para a gente, e que nós só estaríamos, de fato, falando em uma proposta e um percentual aceitável se tivéssemos aí na casa de 30%.
uma vez que, de forma geral, nós já temos essa representatividade de cerca de 15, 16% no cenário nacional. Nós representamos 52% do eleitorado brasileiro, mas aí estamos com essa representatividade baixíssima. A gente pode até mencionar aqui dados, que não sou eu que estou dizendo, né? São as estatísticas que demonstram que dos 5.000 e tantos municípios que nós temos, Brasil afora, 900 deles ficaram sem nenhuma representante no legislativo municipal, sem nenhuma vereadora eleita. Então, esse percentual de 15%, ele não traria um avanço considerável, ele não impulsionaria as mulheres a ocuparem esses espaços de poder. E como nós vivemos numa democracia participativa, representativa, se nós não temos mulheres para nos representar, para colocar em pauta ações voltadas para nós mulheres, se tudo isso fica nesse ínfimo percentual, a gente tende a ter menos políticas voltadas para o público feminino. Ontem mesmo nós estivemos na Assembleia Legislativa com a deputada Augusta Brito, tratando de políticas públicas voltadas para as mulheres, que é justamente a implementação das procuradorias especiais das mulheres nos municípios. Então, sem mulher na política, isso não seria viável. Cristina Brasil, presidente da Ação da Mulher Trabalhista do PDT no Ceará, diz que é importante também a participação da mulher nos diretórios estaduais e municipais. Nós somos favoráveis às cotas de representação feminina no Parlamento brasileiro. Acho que precisamos avançar com certeza. A discussão tem sido feita em torno de 15%, mas precisamos inclusive analisar a questão do ganho real. Temos hoje câmaras de vereadores que não tem nenhuma mulher dentro do seu conjunto de representantes. Então é importante que a gente tenha cuidado nesse processo aí. Mas uma coisa tem que ficar clara e tem que ser a cláusula pétrea desse processo. Não podemos perder nada em relação ao financiamento de campanha. Independentemente do percentual que seja pactuado através da relatoria e votado no Congresso Nacional, não podemos abrir mão do percentual que já temos hoje para o financiamento de campanha. Uma outra coisa muito importante é a gente tentar identificar cada vez mais a questão das candidaturas fictícias. E aí, através de processos de orientação, de debates, de empoderamento das mulheres, em especial aquelas que estão nos partidos e que são aquelas que vão se candidatar no próximo pleito eleitoral. Não se pode perder de vista também as questões relacionadas da participação feminina também nas instâncias decisórias do partido. Nós no PDT já temos resolução buscando essa participação de 30%, não só no diretório, mas também na executiva do partido. Então, temos a plena certeza que se esse movimento que está aí se avolumando cada vez mais, né, continuar, que a gente tiver o apoio do tribunal como a gente sempre teve, o Tribunal Superior Eleitoral, que cada vez avança mais e que garante essas participações, certamente nós, em um bom período de tempo, vamos poder alcançar as nossas metas, inclusive buscando atender o objetivo 5 do desenvolvimento sustentável para a Agenda 2030. Então, as mulheres do PDT, dentro do seu organismo feminino, estão sendo empoderadas, estão sendo treinadas, nós estamos buscando, de fato, dar a qualificação no sentido do conhecimento, da responsabilidade que nós temos na representação, não só partidária, mas também dentro do legislativo. Nós vamos para um intervalo e voltamos em instantes com o quadro Conversa de Mulher, recebendo a doutora Roberta Laênia, analista judiciária do TRE, que vai trazer para a gente os detalhes sobre a campanha da Comissão Feminina do TRE contra candidaturas fictícias. O programa Mulheres no Parlamento recebe para uma conversa de mulher a doutora Roberta Laênia, doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará,
é escritora, autora do livro Fictícias Candidaturas de Mulheres. Ela é uma das integrantes da Comissão de Participação Feminina do TRE. Doutora Laína, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no programa Mulheres no Parlamento. Esse é um espaço que a Assembleia criou há 10 anos e que sempre discute temas de interesse das mulheres de um modo geral. Então, é uma honra tê-la aqui conosco, a senhora como pesquisadora, né, autora de um livro, de um assunto que interessa muito a todas nós, mulheres. Obrigada, Silvana. Agradeço em nome da Comissão do TRE Ceará a oportunidade, o espaço. E a TV Assembleia foi muito feliz, né? A Assembleia foi muito feliz em criar uma TV com um programa que discute o tema, um tema urgente, necessário, relevante, que é o tema Mulheres na Política, né? Nós precisamos avançar e é muito importante ter esse espaço. Então, em nome da Comissão de Participação Feminina do TRE Ceará, agradeço a oportunidade, o convite. Espero que a gente consiga suscitar aí reflexões sobre esse tema. Pois não. Doutora Roberta, quem integra essa comissão do TRE, né? Essa Comissão de Participação Feminina do TRE, e qual é a finalidade, né? Ela foi criada em 2019, mas agora, em 2021, ela foi reativada, não é isso? Isso, desde 2019 que a comissão existe, e agora, em 2021, nós começamos 2 campanhas, né? Uma campanha interna, voltada para o público interno, que é uma campanha de acolhimento às mulheres que passam alguma situação de violência, e essa campanha sobre a qual vamos falar aqui hoje, que é voltada para o público externo, né? Que é essa campanha dos partidos e das mulheres, envolvendo mulheres e política. Então, nós temos essas 2 ações. Somos 17 servidoras e uma magistrada, a doutora Bruna Rodrigues, que é juíza eleitoral de Paracuru e agora assumirá como juíza auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Então, essa comissão ela existe desde 2019, mas agora, em maio, nós lançamos essas 2 campanhas para atuar, né, no tema da desigualdade de gênero. É porque as eleições de 2021, aliás, 2022, estão aí à beira, né? Sim. E algumas ações ainda precisam ser implementadas, né, para que tenha resultados concretos. Exatamente. Nós precisamos, na verdade, ter um trabalho permanente, porque nós temos um atraso muito grande na história, uma dívida com as mulheres na política. Então, a ideia é que nós tenhamos uma campanha permanente de educação, de conscientização, de vários assuntos que envolvem as mulheres na política, para que a gente vá, né, rumo a uma diminuição dessa desigualdade de gênero que marca as mulheres na política há tantos anos. Ok. Doutora Roberta, muitas pessoas não entendem o que é candidatura fictícia, não é? Eu gostaria que na realidade, comumente, a gente chama de candidaturas laranjas, né? Então, eu gostaria que a senhora iniciasse a nossa entrevista já explicando didaticamente, passo a passo, alguns temas que estão, inclusive, abordados, né, num folder que o TRE preparou, a comissão preparou, muito bem preparada, por sinal. Então, eu gostaria de falar o tema e a senhora responderia, ok? Então, doutora Roberta, o que são cotas de gênero? Bom, cotas de gênero são um quantitativo mínimo que a legislação estabeleceu, a legislação eleitoral, para que os partidos, nas eleições proporcionais, na hora de inscrever os candidatos e candidatas, obedeçam um percentual por cada gênero. 70% de um gênero, 30% de outro. Como nós temos no Brasil um histórico afastamento das mulheres na política, esses 30% sempre é de mulheres, né? Então, é 70% de homens, 30% de mulheres. Isso para que os partidos possam participar das eleições. Sem essa cota, né, os partidos nem podem participar. Então, é um percentual obrigatório de participação, de inscrição na época dos registros de candidatura para que os partidos possam participar dos pleitos, em todos os cargos proporcionais. Então, eles precisam apresentar pelo menos 30% de mulheres. Ok. Agora, o que são candidaturas fictícias? Pronto, o que exatamente a burla a essa cota de gênero? A candidatura fictícia é a candidatura que não é real. Os partidos inscrevem mulheres de forma fictícia apenas para constar, para cumprir o percentual. Mulheres que não são candidatas de verdade, que não são financiadas, que não recebem apoio, que não têm incentivo nenhum para participar. E elas estão ali apenas para figurar. Como os partidos só podem participar se tiver os 30%, o que é que eles fazem?
perto das eleições, né? Não incentivam as mulheres antes, então, perto das eleições, os partidos procuram mulheres para preencher esses 30% e que, de alguma forma, finjam que estão participando das eleições para permitir o registro das candidaturas. Então, a candidatura fictícia é uma candidatura falsa, comumente chamada de laranja, mas ela não é real. As mulheres não estão ali para concorrer, elas estão ali só para constar. Existem vários tipos de candidatura fictícia, é bom a gente falar, porque tem a mulher que está ali aceitando um convite de um amigo, eu sou amiga do prefeito, eu sou amiga do vereador, eu sou casada com alguém da família, né? Algum político já da cidade. Mas existe aquela que é enganada. Nós temos vários casos, inclusive no Ceará, no Brasil inteiro, de mulheres que têm os seus dados usados indevidamente. Então, os partidos inscrevem mulheres sem que elas saibam, usam os dados. Tem mulheres coagidas pelos empregadores, tem mulher induzida a erro. Né? Então, existem vários tipos de candidatura fictícia. Agora, a terceira pergunta. O que é violência política de gênero? A violência política de gênero é uma violência que ocorre justamente no exercício dos direitos políticos das mulheres. Né? É uma violência que está relacionada ao exercício desses direitos políticos, seja da mulher candidata, seja da mulher já eleita. Então, nós temos uma reação muito forte dos homens e dos partidos, que tradicionalmente estão no poder, em sua maioria, uma reação dos partidos e dos homens à nossa chegada à política, porque nós sempre estivemos fora, né? As mulheres foram destinadas desde sempre na história aos cuidados domésticos, aos cuidados familiares, e política sempre foi considerada uma coisa de homem, não um espaço de mulher. E aí é uma reação. A professora Ildete Mello, professora da UF, ela usa uma expressão que eu gosto muito, uma reação inercial. Os partidos e os homens têm essa reação. E a violência política é isso, essa reação. Os homens não querem mais mulheres no poder. E eles reagem com violência. Então, a violência ela ocorre com a interrupção das falas, com agressões, ameaças, assassinatos. E, no caso das candidaturas fictícias, com esse uso. As mulheres são instrumentalizadas pelos partidos. É uma violência institucional. Não é individual, não é um problema de uma mulher, é coletivo, porque os partidos pegam aquelas mulheres e usam apenas para cumprir a cota de gênero, não incentivam essas mulheres. Então, por isso que é uma violência política. A serem verdadeiramente políticos. Eles usam, então eles instrumentalizam. Por isso que a candidatura fictícia, ela é uma violência contra as mulheres. Ok. Agora, doutora, o nome da campanha é Mulheres nos Partidos Políticos por Cotas Reais, né? Daí a cota real que a senhora fala, que cota é essa? Isso, a cota real é essa cota de 30%. Né? Quando a gente falou que são cotas de gênero, os partidos têm que, nas eleições, apresentar uma lista. 70% homem, 30% de mulheres, no caso, né, da gente que tem essa dívida histórica na política com as mulheres. Então, essa cota real é 30%. Nós queremos que os partidos apresentem mulheres de verdade, que incentivem mulheres. Isso não pode ser às vésperas da eleição, que é o grande problema. O partido tem que, de agora, já preparar para a próxima municipal daqui a 4 anos. Não pode ser uma coisa pontual. Então, os partidos precisam incentivar, financiar, capacitar mulheres e possibilitar que mulheres entrem na política de hoje. Uma coisa permanente, um plano permanente. E essa cota de 30%, essa cota real é essa cota de 30%. Né? A gente quer acabar com essas candidaturas fictícias, ou pelo menos minorar. E nós sabemos que é um processo longo, como todo processo histórico. A mulher sempre foi muito difícil. Sempre foi muito difícil. Então, nós queremos que os partidos, a partir das próximas eleições, inscrevam mulheres de verdade. E não só inscrevam, mas financiem e apoiem. Agora, doutora, a candidatura fictícia, ou laranja, ela é considerada uma fraude eleitoral, né? Exatamente. Quais são as penas previstas? A candidatura fictícia hoje, ela pode ser objeto de algumas ações eleitorais, como as ações de investigação judicial eleitoral e as ações de impugnação de mandato eletivo. São ações eleitorais julgadas pelos juízes eleitorais e essas ações, elas podem ter algumas penalidades, como, por exemplo, se constatada a fraude no processo, mediante robusta análise de provas, né, tem que ser uma análise muito cuidadosa, não dá para falar que uma mulher fictícia só por um critério. Então, se for constatada a fraude, todas as pessoas envolvidas naquele partido vão perder, o mandato vai ser cassado, o diploma vai ser cassado e os registros de candidatura são anulados, né? É o que já vem acontecendo em várias decisões pelo Brasil. Inclusive, o TSE, em 2019, emitiu uma decisão paradigma
em Valença, no Piauí, e a partir de então se entendeu que toda a chapa ela é cassada. No caso das pessoas diretamente envolvidas e beneficiadas, há também a possibilidade de perda da declaração de inelegibilidade. Eles ficam inelegíveis por 8 anos. Não são todas as pessoas, são apenas as mulheres que anuíram com a prática e as pessoas beneficiadas, as pessoas eleitas que foram beneficiadas. E isso, doutora, com certeza repercute muito mal para a mulher na política, né? Porque, na minha concepção, eu acredito que na da senhora também, como estudiosa e dessa comissão, é que a mulher participe de fato e de direito. Exatamente, né? Verdadeiramente, não apenas como uma fraude, apenas como um instrumento, como mercadoria eleitoral dos partidos. Então, acreditamos que é uma fraude eleitoral que é apurada nessas ações e que tem essa repercussão que acaba afastando as mulheres da política, né? Uhum. Uma coisa que é interessante falar é que assim, nós não temos tantas ações como temos candidatas fictícias, né? Nós temos, por exemplo, no Ceará hoje 60 ações de investigação e temos as ações de impugnação também. Como elas correm em segredo de justiça, a gente não tem um número exato, né? Uhum. Então, mas nós temos muitas ações, só que a gente tem muito mais candidaturas fictícias que não são apuradas, porque depende de denúncia do Ministério Público, depende das partes entrarem com a ação. Uhum. Então, nós temos os processos... É outra coisa que a sociedade deve participar, não é? Isso, doutor? Inclusive denunciando, né? Uhum. Denunciando os casos da época das eleições para o Ministério Público para que a gente tenha realmente as ações para descobrir esse tipo de fraude. Agora, doutora Roberta, além da falta de educação política, né? Há uma falta de capacitação. Não há interesse em capacitar mulheres, né, para ingresso na política. Além disso, elas reclamam também da situação financeira. Não tem como concorrer com determinados candidatos ou candidatas, né, que são apoiadas também por outras pessoas, né, porque não há o cumprimento também do repasse do fundo partidário. Sim. Previsto na legislação. Essa comissão ela vai atuar também em cima desse detalhe. O que está acontecendo no momento em relação a isso? Foi detectado muitas fraudes. Eu, pelo menos, recebi uma denúncia de uma amiga que foi usada nesse sentido, certo? Que colocou o nome dela, eu até disse para ela, você não poderia jamais ter feito isso. E nunca recebeu a cota partidária. Ninguém sabe para onde foi essa cota partidária. Então, aí é uma responsabilidade muito grande do partido, né? Sim, sem dúvida. Você tocou num ponto bastante interessante, porque todas as mulheres e pesquisas acadêmicas que estudam mulheres na política colocam como tema central a questão do financiamento. Então, o financiamento ele é fundamental para que as mulheres possam participar da política. Nós sabemos que no Brasil, estatisticamente, as mulheres já ganham menos e tem uma sobrecarga de trabalho. E aí, quando elas chegam para a política, elas não são financiadas da mesma forma. Então, nós temos muitos dados de muitas pesquisas que mostram essa diferença. E o financiamento, a verba para conseguir participar, é fundamental que as mulheres recebam, né? Infelizmente, nós não temos essa prática no Brasil, né? Nós temos aí a obrigatoriedade na campanha de 30% do fundo especial, que é uma verba do ano das eleições, que vai destinada às candidaturas de mulheres, e nós temos os 5% da lei dos partidos políticos, que 5% tem que ser destinado a programas de promoção e incentivo das mulheres na política. Ele tem que ser aplicado antes das eleições? Isso, ele é permanente, né? Não é só na época da campanha, essa verba de 5%. O que é que acontece? Infelizmente, nós não temos isso sendo cumprido pelos partidos. Tem uma pesquisa de um pesquisador do Mackenzie, André Carvalho, ele fez a tese dele de doutorado sobre essa verba de 5%. Ele analisou 4 anos, 2010, 11, 12, 13, todas as prestações de contas dos diretórios nacionais. De todos os 32 partidos analisados, apenas 2 partidos cumpriram 5% nos 4 anos. E no TSE, em 2014, né, já indo para o ano de 2014, dos 32 partidos, apenas 10 cumpriram 5%. Ou seja, isso nos diretórios nacionais. O que nós temos é uma realidade que não cumpre os 5% de destinação. E um dado curioso, que eu acho sempre interessante a gente salientar, muitos partidos tentaram burlar
o cumprimento dessa meta de 5%, apresentando despesas administrativas. Queriam que despesas como manutenção de telefone fossem consideradas despesas com mulheres. E aí isso não vem sendo aceito. E por que não colocaram para homens, né? Pois é, e como se assim, não tem o que fazer, não estimulam mulheres e ainda querem burlar o cumprimento desses 5%. Nós não temos esses dados ainda no Ceará, mas sim a Comissão de Participação Feminina quer fazer um estudo, nós já começamos um diagnóstico para tentar descobrir no Ceará quais são os partidos que cumprem ou não cumprem 5%, porque nós entendemos que o financiamento ele é fundamental, talvez um dos aspectos mais importantes para que as mulheres cheguem na política. Com certeza. Agora, doutora, me diga uma coisa, existe também já um dado concreto de que na eleição passada, 948 municípios não elegeram sequer uma mulher vereadora. Na sua visão, isso significa o quê? É um desinteresse da mulher ou faltou assento para as mulheres nas câmaras, nos legislativos, estaduais, federais? Vou acrescentar um dado a esse que você deu. 1.185 tem apenas uma mulher. Então, nós temos ainda, né, é um dado que, somado a esse, é um número que mostra muito na nossa subrepresentação. Desse número que você falou, 16 são no Ceará. 16 municípios cearenses hoje não tem nenhuma mulher no município, como vereadora, né? E esse é um dado que reforça a nossa subrepresentação há muitos anos. A lei de cotas tem mais de 20 anos e, ainda assim, nós nunca chegamos em 30%. Eu não acho que haja uma falta de interesse das mulheres, Silvana. Eu acredito que isso é até injusto de falar. Não é porque as mulheres não se interessam, é porque nós não temos as mesmas condições, nem a mesma oportunidade. É uma questão de desigualdade estrutural, né? Há uma divisão sexual do trabalho, historicamente, se a gente olhar para a história, as mulheres sempre foram destinadas à esfera privada e os homens à esfera pública. As mulheres sempre ficaram com as tarefas domésticas, de cuidado com a família, e os homens com o provimento da casa, trabalhando fora de casa, né? Então, isso sempre aconteceu. Isso considerando as mulheres brancas de elite. Se a gente olhar para as mulheres negras periféricas, a situação é diferente, né? A gente não pode comparar. Ainda é pior. Então, a gente tem essa desigualdade na sociedade. Então, não é simples dizer assim, não é justo, eu acho que não é justo dizer as mulheres não se interessam. As mulheres não conseguem, as mulheres têm sobrecarga de trabalho. Não conseguem ter acesso. E é muito difícil, porque você tem uma tripla jornada, você cuida da família, você trabalha fora, então a desigualdade é muito forte. Se você pegar, eu gosto muito de usar os dados do relatório de gênero que saiu anualmente do IBGE. E eu consultei para ver o de 2021 e nós já temos os dados, né? Nós ganhamos menos ainda exercendo as mesmas funções. Nós exercemos o dobro de trabalho doméstico do que os homens. Então, é muito difícil para as mulheres estar na mesma situação para dizer, além de tudo isso, eu ainda vou para a política. Então, nós temos que pensar nessa desigualdade estrutural, porque só assim é que a gente vai conseguir incentivar mais mulheres. Então, assim, os partidos dizem muito isso, né, para a gente. Não tem mulheres interessadas. Se você deixar para pegar as mulheres a um mês das eleições do registro de candidatura, realmente vai ser muito difícil. A gente tem que incentivar antes, desde agora, né, com um longo processo de educação, de conscientização e de condição estrutural para que as mulheres possam participar. Então, não é que não há interesse há, não há a mesma condição que os homens têm. Agora, como a Comissão Feminina do TRE pretende atuar na preparação das mulheres e dos partidos também, né? Porque não adianta só preparar as mulheres, os partidos também têm que entenderem toda essa dualidade. Isso, perfeito. O ponto central da gente é os partidos, porque nós vamos, claro, fazer ações para as mulheres, mas entendemos que os partidos precisam se conscientizar da necessidade de incentivo à participação feminina. Então, nessa campanha, nós pretendemos fazer cursos e palestras. Nós vamos começar agora em agosto, dia 10 de agosto, vai ter uma live no YouTube do TRE já com esse tema. E em agosto também já começa o primeiro curso para os diretórios estaduais do Ceará. Os diretórios receberão um chamado para indicar algumas pessoas e nós vamos fazer isso de uma maneira experimental e depois replicar esse mesmo curso para os diretórios municipais. Nós queremos fazer curso de formação política
é um curso profundo, né, para que a gente possa entender essa desigualdade e que a gente possa estimular e prevenir. A gente não quer penalizar os partidos, a gente quer educar. A gente precisa mostrar para os partidos que é possível que eles tenham mulheres reais no próximo pleito municipal, se eles começarem de agora, incentivando, financiando, apoiando e dando estrutura e condição para que as mulheres realmente participem da política. Então, nós temos várias ações nesse sentido e a campanha de divulgação que já começamos nas redes sociais, né, como você mostrou os cards. Então, tem toda uma estrutura que nós estamos preparando para levar esse tema para a discussão por toda a sociedade. Muito bem, parabéns. Agora, nesse projeto da comissão, né, feminina do TRE, está previsto, inclusive, né, a criação de um selo para o partido que incentivar a participação feminina. Isso. Vocês estão trabalhando também esse incentivo, né, ao partido. Exatamente. Como eu falei, a nossa ideia não é penalizar, a gente quer educar e prevenir para o futuro. Então, nós pensamos que um selo do TRE Ceará pode certificar e dizer para esses partidos aqui incentivam mulheres na política. Ele está em elaboração, nós ainda estamos trabalhando nos critérios e no final do ano, ou no começo do ano que vem, nós vamos divulgar um edital com as regras para que os partidos participem e mostrem para o TRE o que é que estão fazendo para incentivar mais mulheres na política. Agora, doutora Roberta, nesse programa nós temos, inclusive, uma entrevista de uma dirigente partidária do PDT, onde ela diz que é importante também a mulher participar das comissões provisórias e as comissões permanentes dos partidos. Ainda há uma disparidade, uma desigualdade muito grande. A maioria das comissões também, dentro dos partidos, é formada por homens. Exatamente. E dos diretórios, né? Dos diretórios. Dos dirigentes dos partidos, em sua maioria, são homens ainda. Então, nós precisamos avançar para que as mulheres também cheguem aos diretórios e consigam alcançar os postos de direção, presidência, vice-presidência, secretaria. Isso é muito importante. Pois é. Agora, doutora Roberta, na sua visão, né, como especialista no assunto, daqui a pouco eu vou querer que a senhora fale um pouquinho do seu livro. Por que é importante a participação feminina na política? Silvana, eu penso que é uma questão de igualdade, de democracia. Né? Para mim, não existe democracia com qualidade sem uma igualdade de gênero, sem uma igualdade representativa. Nossa democracia ela é representativa. E para ser representativa e para representar, eu tenho que ter todas as pessoas e todas a diversidade ali representada. E então, nós somos 52%. Nós somos 52% da população, né? Então, por que nós não temos tantas mulheres na política? Nós precisamos. Então, eu penso que é uma questão de igualdade estrutural e de qualidade democrática. Ok. Agora, doutora, vamos falar um pouco do seu livro. Mostra o livro para a gente, né? Foi sua tese de doutorado. Isso. Inclusive, gostaria de lhe presentear com um exemplar, livro Fictícias. Ok. Eu lancei o livro em 2020 pela editora Radiadora, que é uma editora cearense, e esse livro ele é a minha tese de doutorado na UFRJ e que traz uma pesquisa, tenta trazer um aprofundamento sobre esse tema. Ele é um tema ainda pouco estudado na academia, né? Eu tive até dificuldade de encontrar muitas referências teóricas sobre o tema específico das candidaturas fictícias, porque ainda é um tema que precisa ser explorado. Mas eu trago aí o resultado de entrevistas que fiz com candidaturas fictícias, a minha experiência como servidora do TRE Ceará. Eu fui chefe de cartório durante muitos anos em vários municípios, então eu tive o contato e vivi a experiência de ver mulheres, inclusive daí veio o tema do livro, veio a ideia do tema do livro. Uma senhora chegou para mim lá na minha primeira eleição, dizendo que não queria ser aquilo que estava naquele papel. E quando eu olhei o papel, tinha o nome candidata. Uma senhora chorando muito, dizendo que descobriu que tinha sido usada, que não queria ser candidata. Então, desde aquele momento, aquilo me despertou e eu passei a olhar para os registros de candidatura com outros olhos, bem mais atenta, e passei a perceber como é que as coisas ocorriam. Então, faço um relato da minha experiência como servidora, observando o registro de candidaturas, os homens levando as mulheres dizendo que, né, estavam ali realmente só para ajudar os partidos. Isso é muito comum. Entrevistei mulheres que me disseram isso. Não, foi só para ajudar, porque eu sou amiga do prefeito. Então, não quis ser. Não é por aí. E aí ouvi muitos depoimentos, ouvi depoimentos de mulheres que
foram enganadas. Eu aceitei o convite porque eu queria ser da política, mas quando eu cheguei lá, os partidos me disseram que iam me financiar e quando eu cheguei eu não recebi nenhum centavo. E eu não era chamada para as reuniões. Então, tem muitos depoimentos nesse sentido. E eu trago a proposta de uma tipologia. Eu faço a partir das entrevistas e a partir dessa experiência, eu consegui detectar 11 tipos de candidaturas fictícias de mulheres. Numa proposta mesmo de esmiuçar o tema, de detalhar, nada taxativo. Acredito que se alguém fizer mais pesquisas vai descobrir outros tipos. É um tema profundo, mas ainda pouco explorado. Eu termino falando da violência política de gênero, que também é um tema ainda que precisa de muito estudo, né? A gente tem, por exemplo, a Lei Maria da Penha, traz a violência política. A gente não tem no Brasil, como temos na Bolívia, uma legislação sobre violência política. Nós precisamos avançar no tema da violência política e eu trago para dizer que as candidaturas fictícias são um tipo de violência política contra as mulheres. Ok. E como é que a sociedade pode participar dessa campanha do TRE? Como a sociedade pode participar, né? Inclusive fazendo denúncias, né? De passado e do presente também. Sim, são várias formas, né? Se apropriando do tema a partir do nosso material de divulgação. Nós já começamos nas redes sociais, no portal do TRE do Ceará, divulgando esses no portal do TRE, como é que se encontra essa campanha de vocês? Do TRE do Ceará, se você colocar no Google TRE Ceará, e aí lá tem programa institucional e o programa de incentivo às mulheres, e aí tem a campanha. Todo o material do card que a gente coloca nas redes sociais está no nosso portal. Pesquisa no Google fácil, tranquilo de achar. E no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, principalmente no Instagram, esses cards estão lá com esses temas e com esses conceitos. O que é violência política, o que é candidatura fictícia. A gente quer trazer o tema, porque esse é um problema naturalizado. Acho que quem tem contato com essa realidade, especialmente nos municípios de pequeno e médio porte, sabem que isso acontece, conhecem alguém que já foi ou foi convidada. Isso é naturalizado, isso não é questionado. E a gente quer trazer esse problema para a discussão. Então, a sociedade ajudaria bastante se a gente conseguisse trazer esse tema para a discussão, debater As próprias câmaras municipais poderiam também fazer as instituições debate, todas debater, para que a gente consiga conscientizar partidos e mulheres. A partir de conhecer os conceitos, a gente vai conseguir, depois de ter esses conceitos bem firmes e entendidos, né, a gente consegue começar um processo de conscientização com mulheres, né, que as mulheres não aceitem esses convites, que essas mulheres não se deixem enganar pelos partidos, que não aceitem se submeter a esse tipo de violência política, e que denunciem, né, essas práticas nas eleições. Então, toda a sociedade pode procurar o Ministério Público à época das eleições para denunciar qualquer tipo de fraude, e especialmente essa da candidatura fictícia. Então, a sociedade conscientizada disso pode nos ajudar para que nas próximas eleições, especialmente nas municipais, nós tenhamos aí mais denúncias e na verdade, uma prevenção. Aí, o ideal era que a gente conseguisse ter uma conscientização dos partidos para que eles preparem mulheres reais e não continuem colocando candidatas fictícias. Eu não quero aumentar o número de denúncias, eu quero diminuir o número eu quero não precisar denunciar. A gente gostaria muito de que os partidos realmente incentivassem mulheres na política para que nós tivéssemos candidaturas reais. Por isso que é por cotas reais. Ok. E eu quero agradecer a doutora Roberta Laena pela entrevista. Foram esclarecimentos importantíssimos que a senhora trouxe aqui. E folheando o seu livro, que tem 356 páginas, eu vou encerrar o programa de hoje lendo um trecho que, inclusive, é de sua autoria, né? A luta é poética. Nós, fictícias. Eu quero encerrar o programa deixando essa mensagem da doutora Roberta Laena, especialista em direito, né, eleitoral, que está à frente desse trabalho na Comissão Feminina do TRE. Vejam como é interessante. Nós, fictícias. Paletós dominam a cena. E as cadeiras, as canetas de decidir, os sons dos altifalantes. No imaginário, comando é virilidade, poder é masculino, política é coisa de homem. Avós, pais, filhos, tios, irmãos, maridos, amigos, conhecidos
Lugar deles, não lugar nosso. Partido sem partes iguais, indelével, faz de conta. Agir como se dentro, mas de fato estando fora. Ficção de cor laranja, que nos faz mercadorias de servir caciques, nos violenta, nos torna fingimentos, caminhar, entregar santinho, figurar na TV, indelével faz de conta. Lugar deles, nosso, não lugar. As coisas como sempre foram, eles autêntico, nós fictícia. E o não fazemos parte, não seremos ouvidas, não teremos canto. A ausência feita natural, como se natural, tornada natural, a casa e o útero como destinos, a política como não lugar. Um novo tempo? Feminismos? E a esperança? Luta e poética feministas. Resistir, desestabilizar, enfrentar, romper, transformar, fissurar, ressignificar, desaprender, descolonizar. Luta e poética feminista. Roberta Laena, em flor de resistência. Parabéns, doutora Roberta. Obrigada. Estava bastante inspirada nessa poética, né? E aqui eu encerro o programa deixando para todas vocês, não é, essa poética na última página do livro da doutora Roberta Laena. Eu recomendo que todas as mulheres tenham esse livro de cabeceira para se informar melhor. E assim encerramos o programa Mulheres no Parlamento. E não esqueçam, o programa vai ao ar toda terça-feira, às 20h30, com reprise aos domingos, às 18h. TV Assembleia, a TV do nosso povo. Programa Mulheres no Parlamento. Aqui, a mulher tem vez e voz. São irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas. Tão belas. Oh mãe, oh mãe, oh mãe, nossa mãe, abriu